O Tribunal Superior Eleitoral julga neste momento se Lula pode ser candidato à presidência da República pelo PT. O primeiro a votar vai ser o relator Luiz Roberto Barroso. O ministro começou a ler o voto dele agora há pouco. Ele disse no começo de sua fala que, se possível, evitaria estar na situação em que está. Afirmou que não há razão para o TSE contribuir para a indefinição e para a insegurança jurídica e política no país. O relator disse também que a presidente Rosa Weber convocou a sessão extraordinária a pedido dele, que se não fosse assim, ele teria que tomar a decisão sozinho no seu gabinete. A candidatura do petista foi alvo de 16 contestações na Justiça Eleitoral. Só no início da tarde, o tribunal decidiu incluir o julgamento do registro da candidatura do petista na pauta da sessão extraordinária e assim definir se Lula pode concorrer à presidência da República. O relator do caso é o ministro Luiz Roberto Barroso. A decisão contrariou a defesa, que esperava para hoje a análise apenas dos pedidos de liminar, que pretendem evitar que Lula apareça na propaganda eleitoral na TV e no rádio ou use dinheiro público do fundo eleitoral. A candidatura do ex-presidente foi alvo de 16 contestações no TSE, apresentadas por cidadãos, partidos, coligações, candidatos e pelo Ministério Público. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, argumenta que Lula estaria inelegível, enquadrado na lei da ficha limpa, por ter sido condenado em segunda instância no caso do triplex em Guarujá. O que o Tribunal Superior Eleitoral é chamado principalmente a fazer hoje é apreciar se o candidato que teve seu registro impugnado atende ou não os requisitos legais para uma candidatura factível e viável. Como se pode apreciar nos autos das impugnações, a resposta é não. O candidato tem condenação criminal por órgão colegiado. O ex-presidente está preso desde abril em Curitiba. Os advogados do petista baseiam a defesa especialmente no que disse o Comitê de Direitos Humanos da ONU, que há 2 semanas recomendou que Lula não seja impedido de disputar a eleição enquanto estiver recorrendo da condenação na Lava Jato. Um tribunal superior brasileiro deve receber uma decisão da Organização das Nações Unidas que pede, que clama, respeite os direitos políticos do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, sob pena de perecimento do direito. Não acreditamos em voluntarismo. Essa decisão marcará a história do direito internacional brasileiro. Se o Tribunal Superior Eleitoral decidir que Lula não pode concorrer, a defesa já avisou que vai lançar mão de todos os instrumentos possíveis para contestar. O ex-presidente pode recorrer ao próprio TSE ou ao Supremo. Também pode pedir ao Superior Tribunal de Justiça que suspenda o efeito da lei da ficha limpa. De qualquer forma, pela regra, o PT tem até o dia 17 de setembro para substituir Lula por outro candidato. Se isso acontecer, o nome provável é o do ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. Se a decisão de hoje for favorável ao petista, os autores das contestações e o Ministério Público podem recorrer. Nós voltamos a falar da sessão no TSE que vai definir se Lula pode ser candidato à presidência da República. O ministro Luiz Roberto Barroso continua lendo o seu voto. De acordo com o ministro, o TSE não está julgando em nenhum grau a culpabilidade ou não de Lula ou o legado político do ex-presidente. O relator rebateu uma tese da defesa de Lula. Disse que o Comitê de Direitos Humanos da ONU é um órgão administrativo, sem competência jurisdicional, composto por 18 peritos. Por isso, suas recomendações não têm efeito vinculante. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Tribunal Superior Eleitoral, ainda faz a leitura do voto sobre a candidatura do ex-presidente Lula. O relator disse há pouco que a lei da ficha limpa foi apoiada pela população e aprovada pelo Supremo Tribunal Federal. Afirmou também que a legislação é compatível com a Constituição. O TSE quer definir hoje o caso do petista. Isso porque amanhã começa o horário eleitoral com os candidatos à presidência. De acordo com o ministro Barroso, adiar a decisão sobre a impugnação da candidatura de Lula não seria positivo para o Brasil. Nós voltamos com a sessão do TSE que julga se Lula vai ser candidato à presidência da República. O relator ainda está votando.
O ministro Luiz Roberto Barroso começou a leitura do voto às 6h30 da tarde. Voltou a dizer que o TSE não é obrigado a seguir a decisão do Comitê de Direitos Humanos da ONU. O ministro afirmou que, por não haver restrições infundadas e sim restrições baseadas em lei, não vai acatar a recomendação do Comitê das Nações Unidas, que recomendou a permanência de Lula na corrida presidencial até a condenação final. E voltamos com informações do TSE sobre a candidatura do ex-presidente Lula. O voto do ministro Luiz Roberto Barroso acabou nesse momento. O relator falou por mais de 1 hora. Ele rejeitou todas as teses da defesa de Lula e votou por acatar as 16 impugnações. Agora, os demais 6 ministros ainda vão votar. Voltamos a falar ao vivo do julgamento sobre a candidatura de Lula à presidência da República no TSE. O relator Luiz Roberto Barroso já concluiu o voto. Ele fala agora sobre as consequências da decisão pela inelegibilidade do ex-presidente Lula. Ele votou por rejeitar a candidatura do petista e afirmou que o ex-presidente não pode participar de atos de campanha, incluindo participação no rádio e na TV, e pede a retirada, no nome de Lula, da urna. Após Barroso, ainda outros 6 ministros vão votar. A última a se manifestar será a presidente da Corte Eleitoral, Rosa Weber.